Meus queridos, uma boa tarde a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês. E hoje eu quero trazer essa matéria do canal Init, um canal israelense, e vai trazer uma matéria interessantíssima para nós, que é esse encontro aqui. Ó. Vocês estão vendo aí o ministro da Defesa de Israel, o Benny Gantz, com o rei Hamed, o Al-Khalifa do Bahrein. Se encontraram e assinaram um pacto de segurança, tá? Vocês vão entender, isso foi feito agora há pouco. E olha só, Gantz se encontrou com o rei do Bahrein e assinou um acordo de cooperação em segurança, continuação dos acordos abraâmicos. O ministro da Defesa também se reuniu com o príncipe herdeiro e outros altos funcionários do Palácio do Rei e assinou um acordo histórico com seu homólogo do Bahrein, que ajudaria a promover a cooperação de inteligência, treinamento conjunto e aprofundar a cooperação entre as indústrias de defesa. O acordo fortalecerá as relações em desenvolvimento entre os povos e as pessoas ciganas. A gente já sabe, as escrituras deixam claro onde esses acordos vai levar Israel. O ministro da Defesa Benny Gantz se encontrou hoje, quinta-feira, ao meio-dia com o rei do Bahrein, Hamed bin Issa Al Khalifa, em seu palácio, como parte de sua visita histórica ao país, e assinou um acordo de cooperação em segurança com o Reino do Golfo Pérsico. Gantz também se encontrou com o regente e primeiro-ministro Salman bin Hamad Al Khalifa, o comandante em chefe das Forças Armadas Sheikh Khalifa bin Ahmad Al Khalifa e o ministro da Defesa do Bahrein, Abdullah bin Hassan Al Noimi, com quem assinou um histórico acordo de cooperação em segurança pública entre os dois países que institucionaliza as relações de segurança entre eles, tornando agora formal, onde Israel e o país do Bahrein, o Reino do Bahrein, vão trocar informações de segurança, como seria, cooperação de inteligência. Imagina que vocês sabem que esse acordo de Abraão, um dos pilares que o sustentam, que deu origem e mantém de pé esse acordo, é o fato de que todos esses países hoje são muçulmanos sunitas e eles veem o Irã como o maior inimigo, a maior ameaça deles hoje na região. E o Irã é o maior inimigo de Israel na atualidade. Então Israel e o mundo árabe sunita, muçulmano sunita, têm um inimigo em comum. Então eles estão se unindo para montar então uma parceria, ou o que eu acredito que vai virar uma coalizão militar muito em breve. Perdão, isso vai virar uma coalizão militar e tanto Israel como esses países vão se unir em conflito contra o Irã. Bom, aqui você vê os dois assinando, este acordo. Então, a partir de agora, o Bahrein, não só o Bahrein, já o Emirados Árabes Unidos tem isso, esses países terão acesso a informações que Israel tenha de defesa, e Israel terá acesso a deles também. Tá bom? É um acordo onde Israel tem feito paz com esses países na intenção de normalizar os laços, cooperarem juntos, mas sobretudo se defenderem de um inimigo em comum que é o Irã, que é o mundo islâmico xiita. Vemos aí os dois assinando, tá bom? E assim, irmãos, apesar do atual governo americano, que surgiu aí do Joe Biden, o acordo de Abraão continua encaminhado, tá? Esse acordo não falhou. E eu acredito que ele vai ser retomado com muito mais força, no próximo governo norte-americano. Se, o que eu acredito que pode muito, mas muito em breve acontecer, é a volta do ex-presidente americano, e esses acordos vão aumentar. Hoje foram 4 nações que fizeram esse acordo de paz, que aderiram a este tratado, nesse acordo de Abraão. Israel fez paz com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão, o Marrocos também fez agora uma cooperação, assinaram um acordo de cooperação na área militar, de inteligência e segurança com Israel. Então,
são países que nós vamos ver aí nos próximos dias cada vez aderirem mais. E acredite, moço, muito em breve, vocês anotem que eu estou falando, muito em breve, quem vai assinar esse acordo é a Arábia Saudita, que é o que falta, né? É o que falta, é esses países que o principal líder do Islã no mundo hoje é sunita, é a Arábia Saudita. Se fizer paz com Israel, aí nós podemos ver muitas coisas desencadenharem no mundo. O acordo assinado, assinado quase um ano e meio após a assinatura dos Acordos de Abraão, na Casa Branca que normalizaram as relações entre os dois países, ajudará a promover a cooperação e inteligência, o treinamento conjunto e aprofundar a cooperação entre as indústrias de defesa. O acordo do MOU é o ponto alto da visita de Gantz, juntamente com seu encontro com o rei e outros altos funcionários, durante o qual o ministro da Defesa destacou a importância do diálogo íntimo entre os países, aprofundando as relações e a cooperação na proteção de interesses comuns. Fontes da delegação israelense manifestaram satisfação com o encontro e expressaram grande otimismo em relação ao estreitamento das relações entre os dois países. Então, assim, ó, as coalizões, os times estão sendo montados. E você sabe que hoje existe a tríplice coroa do mal no mundo, né? A tríplice aliança maligna, que é China, Rússia e Irã. O Irã tem Israel como seu maior inimigo e os Estados Unidos ali na região. Rússia e China têm os Estados Unidos, né? E ambos eles têm grandes contratos e têm cada vez mais se aprofundado com os países árabes na região. E também, né, a China tem feito contratos e buscado se aproximar mais de Israel. Então nós vamos ver aí que com certeza muita coisa vai desencadear nesse lugar. Tá aí o encontro entre eles, né? É mais uma aliança entre o barro e o ferro, né? Porque a forma como Israel democrático, um país democrático, apesar da base ser a Torá, o judaísmo, mas é um país democrático, um país cujo sonho, né? E vocês não sabem, irmãos, que eu acredito, tá? A gente não sabe, ninguém teve acesso a todas as folhas do Acordo de Abraão. E aqui eu vou falar uma opinião minha. Essa opinião é minha, tá? Eu e o Kias estou falando para vocês uma opinião minha. O último passo para acontecer o acordo de paz, em minha opinião, será quando países como a Arábia Saudita. Tá chegando as mensagens aqui, irmãos, deixa eu desligar aqui. Eu acho que vai ser melhor para a gente conseguir conversar. Não vou cortar, aqui é na hora mesmo, para vocês. Quando a Arábia Saudita fizer paz com Israel, existe um plano, tá? Existe um plano entre a Arábia Saudita e Israel. Na verdade, é entre o genro do Trump, que é o Jared Kushner. Ele tem laços próximos, tem uma certa amizade com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman. O Mohammed bin Salman, o herdeiro da Arábia Saudita, quer e até deseja ter um acordo de paz, uma normalização das relações com Israel. Tanto que foi ele que permitiu, né, e agora permite, que voos vindos de Israel e para Israel possam sobrevoar o céu árabe. Porém, o pai dele, o rei Salman, não quer, né, não quer essa normalização, não quer essa aproximação, a vê como perigosa, justamente porque eles veem a causa palestina, né? Apesar que o país Árabe Saudita é o país que menos se importa com os palestinos, mas, né, para mostrar ali para o mundo que se importam e etc e tal, eles vão fazer esse fingimento. Mas sim que só vão realmente normalizar a paz com Israel quando for criado um Estado palestino, tá bom? Hoje isso é possível, as profecias mostram, né, que Jeremias capítulo 25 fala de uma espada que vai dividir o mundo, né? Nós estamos vendo muita divisão no mundo e com certeza cada vez mais veremos. Todos os países no Ocidente, quando um presidente ou um primeiro-ministro é eleito, para ele conseguir governar,
ele tem que fazer coalizões, porque não há unidade mais, não existe uma unidade. Esse projeto, tá, irmãos? Esse projeto de colocar várias ideologias dentro de um país, essa propaganda que foi feita, colocar pessoas de outros povos para morar dentro da nação cuja a cultura é totalmente diferente da nossa, e eles foram crescendo, tendo filhos, misturou cultura, veio pessoa de outro país, de outros do Oriente, da Ásia, da África, e nós vemos um país cuja cultura, cujas religiões já não é mais tão unidas como anteriormente, não é? E quando um líder no Ocidente é eleito, ele tem que fazer coalizão, se unir com partidos que talvez pense até diferente dele, como Israel. Israel hoje tem um governo, né, o primeiro-ministro Naftali Bennett, ele é de direita. Ele é contra a criação de um Estado palestino. Ele é um judeu ortodoxo, mas do judaísmo progressista, assim como o seu ministro das Relações Exteriores, o Yair Lapid, que é o segundo no comando do país. E o Israel montou uma coalizão onde haverão dois líderes. Naftali governa por 1 ano e meio, e depois desse tempo sobe ao poder o Yair Lapid, né? E o Yair Lapid, ele é mais de centro, e este ele já considera sim a criação de um Estado palestino. Ele também é judeu, ortodoxo, de religião ortodoxa, mas progressista. Nessa coalizão também tem partidos como o Ra'am, que é o Partido Árabe Muçulmano, e este sim quer muito a divisão de Israel, a divisão de Jerusalém, que o impasse é Jerusalém. Criar um Estado palestino, ok, mas dividir Jerusalém? Não. Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Aí é que entra o ponto principal, né, nessa questão. Quando as nações vão se assentar para conversar, Israel tem um peso muito forte e tem o apoio dos Estados Unidos, que ainda é a nação mais poderosa da Terra. Tá bom? Apesar das outras nações não considerarem, Israel considera e os Estados Unidos consideram Jerusalém a capital de Israel. E ali está o local mais sagrado, tá bom? Então é interessante, por isso que eu falo para vocês estudem sobre o que cada povo acredita, o que os líderes acreditam, e aí você vai entender para onde nós estamos caminhando. O judaísmo, eu não estou dizendo que todo ele, tá? Ele não é uníssono, existem várias vertentes também, mas acredita-se que ali o Monte do Templo, Jerusalém, foi onde o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, colocou o primeiro casal. Ali era o antigo Éden. Se você for ler em Gênesis, tá bom? Tá escrito que havia um rio, um só rio, que saía do jardim e ele virava 4 braços. Ele se fragmentava em 4 braços. Um rio, acho que é o Gihon, o outro é o Pison, o outro é o Tigres e o outro o Eufrates. O Tigres e o Eufrates existem hoje, né, na Mesopotâmia, mas os outros dois rios não tem mais. Então, só que há consenso hoje no mundo de que o antigo Jardim do Éden estava entre o rio Tigre e o Eufrates, ali no atual Iraque, né, onde é a Mesopotâmia. Mas se você for ler o que está escrito, você vai entender que do Éden saía um só rio e ele de lá se desdobrava em 4 braços. E se você for olhar, né, a geografia do local, vai corroborar que o Éden não é bem ali onde o consenso internacional fala, mas era em um outro lugar que nós não podemos afirmar categoricamente é Jerusalém. Não sabemos, não teremos acesso a isso com certeza nem tão cedo. Eu acredito que só quando o Senhor voltar. Porém, hoje, o Monte do Templo é proibido os judeus subirem para orar, apesar de que hoje os judeus já estão conseguindo subir lá em cima e orar em silêncio, porque os juízes estão permitindo. Mas o judeu não pode fazer serviço religioso lá em cima, não pode pôr um kippá, um talit, um tefilin, fazer orações. Por quê? Porque existe um acordo. Quando acabaram-se as guerras entre Israel e o mundo árabe, para haver paz, Israel concordou que o Monte do Templo
eles iriam deixar na mão do Islã. E que a polícia que iria comandar os locais sagrados no Monte do Templo seria a Waqf, que é a polícia jordaniana. Israel, claro, comanda a cidade, Jerusalém é de Israel, porém o local sagrado, as mesquitas, o Monte do Templo, que é o lugar mais sagrado do mundo, ficaria na mão da Waqf, da polícia jordaniana. Claro, em acordo com a polícia israelense. Porém, o que quer ser feito nesse acordo de Abraão é tirar a Jordânia da jogada e colocar no comando, junto com Israel, ou deixar Israel no comando do Monte do Templo totalmente, o que vai ser muito difícil o mundo islâmico aceitar, ou fazer um acordo onde Israel e a Arábia Saudita ou algum país ou uma coalizão de países que estejam dentro do acordo de Abraão para comandar o Monte do Templo e dê mais e seja um país mais moderado, mais maleável e um país que não dê problemas, mas que aceite que os judeus possam subir lá em cima, fazer serviço religioso, orar, sacrificar, voltar a fazer sacrifício sem ter nenhum problema. Quando criar-se um Estado palestino, que é o que vai ser feito, segundo está escrito pelo profeta Zacarias, então eu acredito que este vai ser o culminar do acordo e onde vai dar início, tá? Onde vai dar início a grande tribulação, aos 3 anos e meio últimos, tá bom? Será, olha, Israel aceita, vai ser feito, vai surgir essa liderança, que eu questiono que possa ser alguém aí, já esse líder que vai fazer isso. Quem criou esse acordo de Abraão foi o Donald Trump, junto com seu genro Jared Kushner, e ele está em vigor, pleno, absoluto. Quando outras nações entrarem e for feito esse acordo com os palestinos, a criação de um Estado palestino, ou eles vão abrir mão de Jerusalém, ou vão ter uma coalizão junto com Israel que vai comandar Jerusalém em conjunto, porém o lugar sagrado será mudado de mãos, não estará mais como está hoje o status quo, onde judeus não podem entrar e a Jordânia é quem comanda. Seria então tirado esse controle da mão da Jordânia, passado para Israel completamente em coalizão com outra nação que faça parte do acordo de Abraão, que aceite os termos que estão nesse contrato, então será possível sim nós vermos aí não só o serviço religioso sendo feito lá em cima, como está em Apocalipse capítulo 11, mas também poderemos ver a reconstrução do Templo de Jerusalém. E isso pode marcar aí então o início e a volta, né, dos ponteiros do relógio a funcionarem. Serão os últimos 3 anos e meio, tá bom? Então esses acordos estão nos levando para isso. É importante vocês entenderem que nós estamos caminhando para um grande acordo e será o maior da história, tá bom? E que vai levar à última hora, tá? A última hora dos nossos tempos. Fiquem atentos, este é o vídeo de hoje, para deixar vocês informados, e em breve eu falarei e trarei para vocês muito mais informações. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.